muito disso, assim. Você vê novas tecnologias surgindo para prevenção portuária? Assim, você enxerga aí um caminho nesse sentido? Olha, agora você falou um assunto que me interessa muito, viu, Rafael? Estava comentando com vocês, né? Desde que eu comecei a atuar no setor portuário, e engraçado que às vezes eu converso com as pessoas, né? Eu sou uma entusiasta. Eu gosto pra caramba. Uma das principais, assim, pontos de atenção que eu vi é que precisava buscar algumas medidas para melhorar essas operações, né? E aí eu fui estudar, né? Aí a primeira, fui fazer uma pós lá na ANS, de Logística e Sinistro. Aí, não satisfeita, fui para a USP. Fui fazer gestão de projetos, que eu queria desenvolver projetos voltados para o porto. Inclusive, meu TCC foi sobre isso. Aí, não satisfeita, continuei tirando algumas certificações internacionais, né? Risk Manager, fui fazer um curso de Marine Fora, para poder ter um olhar mais apurado em relação a essas operações. Foi aí que eu tive a ideia, né? Esse ano eu faço 50 anos, hein? Boa, bacana. Isso foi em 2021. Eu falei, eu descobri por causa da UISTA, né? Que é a associação também que eu faço parte, que tinha um concurso público para entrar na Marinha, para fazer mestrado na Marinha. Aqui ou lá? Não, no Rio de Janeiro. Ah, tá. Lá na URCA, inclusive, na Escola de Guerra Naval. Que bacana. Aí fui lá, prestei o concurso, pasmem, passei. Que é isso? Tanta coisa que você estuda aí. Pois é. Se você não tivesse passado, é que a gente fica assustado. Não, mas eu fiquei com medo, porque é muito concorrido, né? Imagino. E tem vaga pra militar também. É só gente grande lá. Né? Aí cheguei lá, né? Passei, comecei ano passado. Aí sabe quando você chega num lugar que você fala assim... Você pensa que você sabe alguma coisa e você descobre que você não sabe nada? Muda, né? Muda. Você fala assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Não conheço nada. E aí eu fui ter uma outra noção do universo do marítimo, né? Não somente do terminal portuário, mas de tudo que envolve o setor marítimo. E quando eu entrei, eu tive que apresentar um pré-projeto. E meu projeto, meu pré-projeto e agora projeto, é para desenvolver um aplicativo de gerenciamento de risco, que nós não temos no Brasil, sobre riscos emergentes em terminais portuários. Né? O que é riscos emergentes? Nós conhecemos, são os riscos que já são conhecidos, mas eles não foram tratados na sua totalidade. Então, quem está na operação conhece. E aí, ano passado, eu passei o ano inteiro somente cumprindo as matérias, que você tem vários créditos ali para cumprir. E agora, efetivamente, do final do ano para cá, eu comecei a pesquisa. E aí eu tive que dar um passo atrás para primeiro ouvir tanto a parte de operação, de diretoria financeira, de time de gerenciamento de risco, dentro de 2 terminais que nós elegemos para fazer esse estudo, para entender o que seria o ideal desse aplicativo. Né? E os terminais abriram as portas para estudar de boa? Na hora, inclusive... Talvez já tenha uma necessidade. É uma necessidade grande, porque as áreas de seguros, né, e risco desses 2 terminais, quando aí você leva, né, todo um material e também uma carta oficial, não consegue entrar de qualquer forma. E quando eles falam, não estou acreditando que alguém abriu os olhos para isso. Porque, geralmente, quem que a gente escuta dentro de operações grandes assim? A gente geralmente só escuta gerenciamento de risco e diretoria. Mas eu quero ouvir a operação. Então, a ideia é desenvolver um aplicativo para que todos os funcionários do terminal portuário... tem 5 mil funcionários. 5 mil funcionários. Fazer o download, né? E responder. E dentro da Marinha, a gente tem lá um laboratório de simulação de guerra, que a gente pode usar o mesmo conceito para fazer simulações de risco. Nossa. Então, você faz a simulação de risco como se fosse um joguinho, Rafael. Que legal. Então, assim, se acontecer isso, o que eu vou fazer? É isso. Né? Se acontecer isso, como é que eu vou reagir? E aí, até se for o caso, descobrir novos riscos que não estão nem mais mapeados. Perfeito. Então, você consegue ter um perfil completo da empresa inteira. E esses necessidades de treinamento, inclusive. Treinamento, alteração de GR dentro da operação, criar novos procedimentos, né? A partir daí, se você tem isso, né? E foi isso que eles toparam. Falou, não,
Assim que o aplicativo estiver pronto, a gente tem um compromisso com você que todos os funcionários vão passar por um treinamento para que eles possam responder o que está dentro do aplicativo. E aí, paralelamente, né, eu fui buscar empresas de tecnologia para a gente começar a desenhar, mas não é um processo tão fácil. Então, talvez no mestrado eu consiga terminar a estrutura do aplicativo e aí eu já estou pensando no doutorado. No doutorado... Aí não parem, Simone! Não. Que legal. Pô, é isso aí, Porque um a mente exemplo, da é isso aí. gente, né? É Você isso aí. estabelece uma meta e você tem Tem que ir até... atrás, é isso mesmo. Até com fim, né? Boa. E uma coisa engraçada, eu tive formação tardia. Porque eu fui fazer a minha primeira graduação depois dos 40 anos de idade. Entendi. E daí, aí eu Aí Legal. pegou gosto, me apaixonei por estudar. Pô, sensacional. E Bacana. não Que parei bacana. mais. Sensacional. Né? Então, que nesses dias a gente viu, né, alguns vídeos, né, rolando na internet, Nossa, que falando... babaquice, né, meu? O quê? Não Falando sobre Não, uma universidade. senhora tava, né, de mais de 40 vi. anos. Eu vi. Que ridículo, cara. as menininhas lá zoando e tal. Porra, cara, eu fiquei... imagina, cara. É a gente hoje na universidade. Somos... Não, se eu voltar pra uma É, universidade hoje, seria isso. Mas, meu, Mas, porra, o que tem a ver, né, cara? Não, e em termos de conhecimento, eu tô no meu melhor momento. Eu diria, e quanto mais você estuda, lê, Você fica ativo, você né? fala Sim, as sim. ideias, até porque a experiência ajuda muito, né? A gente que está no dia a dia na prática, quando você pega o livro para estudar, você fala, caramba, por que eu não pensei nisso antes, né? Sim. Então não tem idade. bacana, é isso Verdade. aí. Tem que querer verdade. fazer, né? Não, e o que eu me surpreende você é que você tá mantendo. Me surpreende Mantém. não, que... Pegou embalo, né? Pegou É, embalo. isso aí, É. isso aí. Não Pô, pode show de parar, bola. Me não pode admira, parar. essa é a palavra que eu tava procurando. Não pode parar. Não pode aí. parar. E esse aplicativo, Simone, eu não entendi. É só um questionário para que todo mundo consiga identificar pontos ou ele vai ser... Como que a tangibilidade, Ao mesmo tempo que ele vai ser a ideia? Assim, né? Porque a ideia inicial, né? Quando eu pensei assim, poxa, um questionário, a gente faz um Google Sim. Forms, né? Aí não tem porquê a gente desenvolver o aplicativo. Não, o aplicativo é para que a gente possa gerar as informações da visão de um terminal, da sua operação, né? E por isso que a gente vai colocar várias simulações lá de risco. Se acontecer, qual é a reação de cada um. De Então, cada eu um não que baixou vou- o aplicativo. Exatamente. Então, eu não vou só identificar esses riscos emergentes que já legal são isso. conhecidos. Então, um exemplo aqui. Para o Brasil, um risco emergente, terrorismo. A gente tem navios de bandeira americana que ancoram aqui nos Perfeito. nossos terminais, nos nossos portos, né? Uhum. Então, existe, inclusive, algumas exigências de armadores, que são os proprietários do navio, para terminais brasileiros que têm a cláusula de terrorismo. E não é fácil incluir essa cláusula dentro da pólice de operador portuário. Você tem que pedir autorização lá para fora. É. Mas, A Larissa até comentou que estava tentando fazer um produto vinculado ali, enfim, com o Marine. exatamente, porque já começa a sinalizar uma necessidade de, possivelmente... O Brasil não tem histórico, né? O mundo tá mudando tanto, né? Mas Não, às vezes é mais Vai fácil saber. pegar o cara aqui do que pegar nos Estados Unidos. Então faz Exatamente. sentido. E não tem segurança nenhuma, né? É. Não só por falar de segurança, mas lá os caras tá muito na veia deles. A gente não tem briga com ninguém, então... Mas olha, por incrível que pareça, né? Quando você vai dentro de um terminal, a gente pensa que não é simples entrar. Não é simples entrar. Não, a segurança é absurda. É absurdo. Você passa primeiro por um pré-cadastro para você conseguir entrar dentro de um terminal, né? E isso a autoridade portuária faz com excelência, não somente a autoridade portuária, mas também toda a parte de segurança desses terminais. Perfeito. E você tem que ter toda uma autorização até para você descer do carro, para você entrar dentro do terminal, para tirar foto. Você tem limites até onde você pode ir. Então, você tem que ter pessoas te acompanhando. Você não pode entrar dentro de um navio. Você tem que ter uma autorização específicas para entrar dentro de um navio ancorado. Então, existe todo um trabalho. Agora, obviamente, não é um país voltado para terrorismo. Para guerra. Para e tal. guerra, né? Mas, se a gente pensar, né? Vamos tentar imaginar alguns cenários se acontecer, né? Que tipo de procedimentos eu tenho? Mas eu não estou falando só de terrorismo, né? Vocês lembram do que aconteceu lá em Beirute? Sim. Que houve aquela explosão, Nossa, foi nunca tinha erro visto humano aquilo. por armazenamento incorreto de amônia, né? E a amônia procura o quê? Procura água, Isso. né? E o corpo humano
né? Então você teve uma explosão ali. Então você tem vários fatores que podem trazer alguns sinistros catastróficos dentro de uma operação dessa.